e pense, não andeis ansiosos de coisa alguma. E a ansiedade, ela está aí, a gente não pode andar com ela, a gente precisa aprender a entregar. A gente canta bonito aqui, levanta a mão, eu entrego tudo a ti. Mas, às vezes essa entrega fica só da boca para fora, por isso que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa entrega é diária. Graça e paz, é uma alegria estar aqui. Se bem que eu achava que tinha que ser só ele para ficar aqui. Ele tem mais facilidade assim, para falar para grupo maior, né? Eu sou mais tímida. Então, mas é uma alegria a gente estar aqui, poder compartilhar esse tempo com vocês. Quero dizer que eu estou bem feliz, bem contente de ver a alegria de vocês, de ver vocês aqui, querendo aprender mais do Senhor, né? Então, que o nosso Deus continue falando aos nossos corações, porque o propósito dele é que nós vivamos um casamento que glorifique o nome dele. Então, que cada um de nós aqui possamos realmente ter esse relacionamento. Voltando para aquele texto de Eclesiastes 4, de 9 a 12, a palavra de Deus vai dizer, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. E essa expressão aqui é uma expressão muito interessante, porque agora que eu tenho a vida de Cristo, agora que Cristo é minha vida, porque eu sempre falo que a gente gosta do 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas tem o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E quando eu vivo para aquele, esse viver para ele vai refletir no meu próximo. E o meu próximo, mais próximo meu, é o meu cônjuge. Porque os filhos são como flechas na mão do valente, a Bíblia fala. Eles vêm e vão. A minha filha mais nova falou, pai, queria ficar aqui, queria voltar mais não. Eu falei, não está com saudade do pai não, filha? Tá. Tô, pai, mas se eu pudesse ficar. Então, às vezes, o casamento ele fica centralizado em cima dos filhos, e os filhos, quando crescem, meu irmão, já viu falar naquela expressão, a síndrome do ninho vazio? Quando eles vão, um olha para a cara do outro, quem é você? Porque não nutriu aquele relacionamento, porque parece que quando o filho nasce, o marido e a esposa perdem, não saem mais juntos, não fazem mais nada, porque agora tem que ficar envolto do filho, envolto da criança. E ali está todo o problema. Então, quando ele está falando aqui, quando um cai, o outro levanta. Agora que Cristo é minha vida, a minha esposa caiu, eu não vou deixar. Tem um que parece que a esposa cai e ele vai e quer pisar no pescoço, né? Quer terminar com o negócio. E agora, Cristo é minha vida, meu irmão. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero o bem da minha esposa. A esposa quer o bem do marido. E aí a gente precisa estar nesse caminhar. Eu vejo que nessa parte do versículo, que ele fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Esse cair está num sentido assim são as adversidades mesmo que acontecem na nossa vida. Porque às vezes quando a gente se casa, a vida continua e situações difíceis e adversas às vezes chegam até nós. Então, são nesses momentos que a gente precisa estar ajudando e levantando esse companheiro. Porque é numa situação que, às vezes, o marido perde o emprego, numa situação que está difícil, numa crise que vem, uma crise econômica que chega e atinge a nossa casa. Então, como que você vai ajudar esse marido?
Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela trabalha num salão e ela tem muitas mulheres de empresários que frequentam esse salão. E ela estava dizendo assim para mim, é nesse momento que a gente vê realmente aquele casamento que é firmado, que é um relacionamento que é diferente, que é um casamento onde os casais se casaram mesmo, onde um está ali pelo outro e para o outro. Porque teve muitas mulheres que os maridos passando por essa crise que teve e elas não quiseram abaixar padrão de jeito nenhum. Então, isso daqui não se aplica muitas vezes dentro desses casamentos. Porque a mulher ela não é aquela companheira, ela não está ali do lado. Ela tem outros interesses. Mas o interesse não está no relacionamento, não está no casamento. Mas naquilo, nos status, ou no dinheiro, ou naquilo que o casamento trouxe, entre aspas, né? Porque essa questão toda da gente estar ali levantando o companheiro são nas adversidades. Porque quando tudo está bom, existe uma máscara, né, que fica enfeitando um pouco a gente, que é difícil a gente chegar para realmente conhecer o outro. Mas quando as situações ficam difíceis, é aí que a gente realmente conhece o outro. É aí que a gente sabe se o casamento realmente está baseado na palavra de Deus, se aquele casal está realmente casado um com o outro, porque tem muitos casais que estão casados, mas não se casaram. Casaram no papel, fizeram festas, compraram casa, têm uma casa juntos, mas não estão casados. Cada um vive para si. Eles estão dentro da casa, vivem um relacionamento, mas não estão casados, não se casaram. Não casaram um com o outro. De cuidar, de pensar, de se doar, porque relacionamento é doação. Eu tenho que me doar todos os dias, eu tenho que escolher amar o Maurício todos os dias da minha vida. E a gente só consegue fazer isso realmente quando o Senhor entra. Quando Ele entra, quando Ele invade o nosso coração e transforma a nossa mente e a nossa vida, né? Em Gênesis 3. Acho que é 3:11. Cadê o texto? Acho. Não. 3:25. Não, aqui no 2, vamos começar antes aqui. No Gênesis 2, no verso 25. Aí, Helena. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, olha só. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus criou homem e mulher. Deus colocou esses dois no jardim do Éden, que era um paraíso, um lugar lindo e maravilhoso que o Senhor Deus tinha feito e criado para o homem e para a sua mulher. E esses dois, o homem e a sua mulher, viviam em plena intimidade, o casal em si, e o casal também num relacionamento íntimo e intenso com o Criador. Os dois eram íntimos e os dois tinham intimidade com o Criador. Aqui nesse versículo fala que o homem e a sua mulher, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não é só essa nudez física. Essa nudez tem a ver com o entrosamento de corpo, alma e espírito. Os dois, o homem e a sua mulher, eram transparentes um com o outro. Eles não tinham vergonha, eles não tinham máscaras, eles não tinham segredos. Era um relacionamento transparente, um relacionamento de entrega total. Andavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Aí a gente sabe que aconteceu da serpente vir, enganar Eva, e eles comeram do fruto, que não era para comer. Aí no momento em que eles comeram do fruto, que não era para comer, naquele momento
abriram-se os olhos de ambos. Olha lá no verso 7. No Gênesis 3, 7. Quando a mulher comeu do fruto, deu para o marido, aí o que aconteceu? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pode continuar. E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, olha lá. Então, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram, colocaram folha de figueiras e fizeram cintas para si. Então, nesse momento, eles cobriram o corpo. Essa é uma representação das máscaras que muitas vezes a gente usa. Eu não tenho a liberdade mais, porque eu tenho um medo interno dentro de mim, que se eu me revelar para o meu cônjuge, se eu for transparente, talvez possa ser que ele não me ame mais. Ou que ele não goste do que ele vai ver. Ou que eu tenho medo, se eu falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, ele pode me rejeitar, ele pode me abandonar, ele pode me ferir. Então, eu vou cozendo folhas de figueira, eu vou me escondendo. Eu vou me escondendo e vou só vivendo o relacionamento do jeito que tá bom. Então, vou levando a vida assim mesmo, porque se eu me revelar, se eu mostrar, pode ser que ele não goste daquilo que ele vai ver. E aí a gente vai perdendo essa intimidade. Então, o homem e a mulher abriram-se os olhos, eles colocaram essa folha de figueira. Aí o verso continua, lê o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então você vê, quando ouviram a voz do Senhor Deus, aquela voz que era suave, aquela voz que vinha todos os dias, era a viração do dia, era o horário que o Senhor Deus ia vir, o horário que eu e o meu cônjuge estávamos ali diante do Senhor, desfrutando dessa intimidade, dessa conversa, dessa comunhão com aquele meu Criador. E aí, quando o pecado entrou, que eles comeram, o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam da presença do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. E aí, chamou o Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele respondeu. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, olha lá, ele estava nu, gente? Estava nu? O que ele tinha feito? Ele não tinha colocado folhas de figueira? Ele não estava mais nu. Mas ele se sentia do mesmo jeito. Porque não adianta nada eu pôr coisas externas. Coisas externas não preenchem aquele vazio que virou interno do homem. Aí ele estava nu, eu tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Não, ele tinha colocado folhas de figueira. Mas a nudez estava interna agora. O problema se tornou dentro do homem, porque ele recebeu dentro dele esse pecado. E o pecado faz com que a gente, que brote de nós, todas essas coisas terríveis, igual o Maurício falou, que o pecado faz a gente se esconder, faz a gente brigar, faz a gente viver para nós mesmos, né? Se escondendo do outro, fazendo coisas só para agradar o nosso próprio ego. Então, essa vergonha, essa situação não foi algo externo. Não adiantava, o homem podia pôr figueira, comprar qualquer tipo de roupa que não tinha naquela época, mas se tivesse, podia se cobrir o corpo inteiro, que o problema não é exterior. Isso daqui está mostrando para a gente, a palavra está mostrando que o nosso problema é interno. Então, enquanto o Senhor não tratar com o nosso coração interno, não tem como a gente viver externamente com transparência. Então, se eu não tiver o Senhor Jesus para tratar dentro de mim, tratar com o meu pecado, se eu não crer na obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, de levar sobre si o nosso pecado, de crer que ele morreu naquela morte que era minha, para na ressurreição me dar uma nova vida, não vai viver o mistério do casamento. Eu não tenho dúvidas, não tenho medo nenhum de falar isso para vocês.
não vai viver. Ninguém aqui dentro, se não tiver esse coração transformado, se não crer no Senhor, não vai viver. Você pode ter bons relacionamentos. Eu já vi casais que às vezes têm bons relacionamentos, mas não têm intimidade. Intimidade, ser íntimo, que é aquilo que o Senhor nos criou com corpo, alma e espírito. E o Senhor quer que a gente tenha comunhão nessas 3 áreas. O Senhor quer que eu tenha intimidade física, Ele quer que eu tenha uma intimidade de alma, de troca de pensamentos, de emoções e de vontade, eu e o Maurício. E o Senhor quer que eu tenha uma troca íntima do Espírito, das coisas que Deus está fazendo, vai fazer nas nossas vidas. Ter essa comunhão intrínseca entre eu e Ele. E se a gente não tiver o Espírito habitando dentro de nós, não acontece a intimidade. Então a gente precisa só ter uma boa relação enquanto casal, ter uma boa conversa, muitas vezes, umas boas estratégias de comunicação, sabe dividir bem as tarefas, compartilha bastante coisas do dia a dia, mas isso não é intimidade. Intimidade é a gente conhecer profundamente o outro. É a gente ter liberdade para ele entender, saber, compreender os meus pensamentos, aceitar aquilo que eu penso, os meus medos, as minhas ansiedades, orar por mim, tomar as minhas dores, me ajudar. É uma entrega, é um relacionamento de... Gente, é troca, mas não é uma troca, é uma doação. É um se doando para o outro. E outra coisa, quando a gente fala da obra de Cristo, Paulo fala que ela começa no espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. Cristo é minha vida, eu confesso isso. Cristo veio habitar em mim, eu confesso isso. Só que eu tenho uma alma. E a minha alma, no meu caso, foi 20 anos de vida contaminada pelo pecado. Quando eu nasci de novo, meu espírito foi vivificado. Agora, a minha alma, do que é composta a alma? Mente, emoções, vontade. E é essa nudez aqui, porque, gente, nós não cremos. Quando eu falo nós, eu também me incluo. Estou na mesma escola que vocês. Nós não cremos quando Jesus disse que a verdade liberta. Porque, será que eu realmente falo tudo que se passa no meu coração para minha esposa? Será que ela fala tudo que passa no coração dela para mim? Eu lembro quando, há muitos anos atrás, eu já nasci de novo, crendo em Cristo, e a minha alma, ela foi muito ferida com a pornografia. E eu sofri muito com isso, mas Deus começou, eu já era nova criatura, já era nascido de novo, mas Deus começou a tratar comigo realmente, quando eu fui confessar isso, primeiramente com o meu pastor, e depois quando eu vim falar com ela. Para ela foi um choque. Naquela época eu estava fazendo o quê? Eu estava, porque o nosso problema é esse. Não, mas se eu falar para ela, se eu falar para ele o que está passando, ele vai largar de mim, ela vai largar de mim. Mas, meu irmão, a verdade liberta. Então, quando nós confessamos, a Bíblia fala tanto de confessar. Hebreus tem 3 textos lá que falam da importância da confissão. Quantos e quantos textos na Bíblia, Romanos 10 fala sobre confissão, a Bíblia fala confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, essa importância da gente abrir essa nudez. Mas rapaz, se eu falar, rapaz, você está louco, a minha mulher vai largar de mim. Meu irmão, se você tiver na orientação do Espírito, fundamentado na palavra, você pode ter certeza que o Senhor vai tratar com a sua esposa, ela vai tratar com isso, e aí vocês vão começar a viver, porque nós não vivemos a intimidade, a plenitude do casamento, nós não sabemos o que é isso. Nosso casamento muitas vezes é aquela coisa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
E a Bíblia fala de uma intimidade, de você poder, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala, você pode viver com um cavalo poucos meses, você conhece aquele animal completamente, mas você vive 50 anos com um cavalo, não sei porque que eu apontei para você, patrão. Você vive 50 anos com uma pessoa e de repente você fala, rapaz, mas não acredito que ele fez uma coisa dessa, não acredito que ele disse uma coisa dessa, porque nós usamos máscaras. E essas máscaras precisam ser tiradas debaixo da verdade de Deus, debaixo da graça de Deus, para Ele vir tratar conosco, para a gente poder viver essa intimidade, esse relacionamento que o Senhor está falando. Senão, meus irmãos, estamos perdidos. Porque o Senhor, o propósito dele é restaurar o Éden. Éden é o lugar de delícias. Então, ele quer restaurar o Éden no nosso casamento. Dá para nós lugar de delícias, onde a gente possa viver nus um para o outro, sem se envergonhar, sem a gente ter vergonha. Mas isso só é possível se eu tiver esse cordão de 3 dobras, gente. Não tem como, porque é nesse momento que a gente morre para a gente. Esse versículo que o Maurício falou, que é para tomar a sua cruz, foi de tomar a cruz, fala ele de novo aí. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Ai, coisa terrível. E tomar a sua cruz. Cruz é lugar de morte. Então, é morrer todos os dias para os nossos desejos, para as nossas vontades, para a gente poder viver em prol do outro. Porque a gente não vive assim. A gente quer viver para os meus desejos, para a minha vontade, para aquilo que eu quero. Pare para pensar. Por que você briga com o marido? Por que você está emburrada? Por que você fica de bico? Porque a nossa vontade não foi feita. Porque ele não funciona do jeito que eu quero, porque ele não faz aquilo que eu penso, porque a gente sempre coloca a culpa no outro mesmo. Então, a gente fica brigada, a gente fica de bico, fica uma semana, muitas vezes, até sem se comunicar um com o outro. Tem casais que ficam mais tempo, meses, punindo, ferindo um ao outro, porque o outro tem que fazer aquilo que eu quero, ele tem que mudar e entrar dentro dos meus parâmetros, porque só assim a gente vai ser feliz. Porque, afinal de contas, eu sei o que é certo. A gente se acha muito, enquanto que a gente deveria negar a nós mesmos, negar os nossos sentimentos, para a gente poder olhar para o Senhor e tomar a cruz para seguir o Senhor. Cruz é lugar de morte, a gente precisa morrer todos os dias, para os nossos desejos pecaminosos. Não quer dizer, gente, que às vezes a gente fala assim, parece que agora a gente não tem mais vontade nenhuma, não tem desejo nenhum, que a gente está... Não é assim. A gente precisa ter essa intimidade para a gente poder saber conversar um com o outro, para a gente poder colocar as nossas posições para ouvir o outro e também para ser ouvido. Porque muitas vezes dentro dos relacionamentos não existem isso. Cada um fica agarrado naquilo que pensa, naquilo que acha, e quer impor para o outro goela abaixo. Então, o relacionamento não é assim. É de doação. Eu me dou e o outro também se doa. Não é casamento, não é 50% de um, 50% de outro. Isso não existe. Um casamento que vive assim é fadado a acabar. Casamento é 100% eu dentro desse casamento, me doando, investindo nele, amando, escolhendo amar, e o outro também, 100% dentro do casamento, se doando e escolhendo amar. Casamento é pensar no outro. A gente se casa não é para ser feliz, mas é para fazer o outro feliz. A gente se casa em prol do outro. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando era injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. Quando você lê o Evangelho de João, principalmente, ele vai dizer, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Você vai ver ele dizendo, a minha comida, o que é comida? É isso que dá sustância. Eu olho para a barriga do Aldo ali e vejo que o bicho não está passando fome, a esposa está tratando bem dele.
Então, comida é aquilo que dá sustância. Jesus disse, a minha comida, o que me dá sustância, é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, ele sempre estava apontando para a vontade do Pai. O cabra chega para ele e fala assim, bom mestre, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser o meu Pai que está nos céus. Então, essa coisa da gente, a gente é muito dodói, a gente fica muito ressentido, e aí quando a Bíblia fala, ele deixou exemplo para você seguir. Agora, não é que eu vou seguir o exemplo dele, mas ele em mim, eu vou pedir para que o Espírito me capacite para poder levar esse morrer e para poder, muitas vezes, passar por essa humilhação. Agora, também, um dos impedimentos, então, para que a gente viva essa intimidade é o pecado, que não é, se não for tratado, então a gente precisa tratar isso diante de Deus, porque Jesus morreu para aniquilar o pecado. A gente precisa pedir para o Senhor dar fé para quem não crê, para crer na obra que Ele fez. Nessa obra de restauração de vida, de novo nascimento, de regeneração. E outra coisa também que às vezes pode estar impedindo a gente de viver um relacionamento pleno, é o mandamento que Ele colocou. Para o homem e para a mulher, Ele disse assim, portanto, deixará o homem pai e mãe, que é no Gênesis 2, no 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois, tornando-se uma só carne. Aqui, Adão e Eva foram o primeiro casal. Adão tinha sogra? Eva tinha sogra? Eles não tinham, né? Mas o Senhor deixou isso aqui para eles, falando, olha, portanto, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne fala dessa intimidade, dessa união. E o Senhor deixou esse versículo aqui para eles, esse mandamento, porque Ele sabia do problema que isso podia causar lá no futuro. Porque existem muitos casamentos que não andam para frente, porque não deixaram pai e mãe. E esse sentido de deixar não é abandonar os pais. Não é isso que ele está falando, de nunca mais ver, porque a gente deve honrar os nossos pais até o final das nossas vidas. Não tem sentido nenhum. O que ele está pedindo, o que o Senhor está colocando aqui, deixará o homem pai e mãe, a gente costuma falar nos cursos de casais que tem 3 deixar, que a gente precisa aprender, que é deixar o pai geograficamente. Então, a gente jamais deve casar e morar na casa dos pais. Então, a gente precisa ter a nossa casa. Quem casa tem que ter casa. E tem até aqueles... Eu sou péssima de falar... Trocadilho. Mas é para não morar tão perto para vir de pijama e nem tão longe para ela vir de mala, né? Não tem um negócio assim que fala? Para a mãe, para a sogra... Não vem. Então, a gente precisa morar, quem casa, quer casa, tem que morar longe da sogra, longe do sogro, longe da mãe, assim. Aí, o outro deixar é o geográfico, o outro é o econômico. Então, quem casa tem que assumir as suas responsabilidades. Não, você vai casar, você tem que saber que você precisa assumir, arcar com todas as responsabilidades que um casamento traz. Então, não dá para você casar se você não tem um salário para sustentar a sua esposa. Não dá para você casar se você não pode manter a sua casa. Então, aí tem que esperar, tem que se colocar diante de Deus e ver. Porque não tem aquele trocadilho também que fala que quem paga manda? Não tem? É assim que fala, né? Quem banca, manda. Quem dá o dinheiro, manda. Então, o que acontece? Muitas vezes... Se o casal depende financeiramente do pai ou da mãe, dos pais, né, que seja, a honra da esposa ou a honra do marido vai ficar mais voltada para quem está dando dinheiro. Então, aquele pai, de uma certa forma, vai ter mais influência dentro de casa do que o cônjuge. Então, isso é ruim. Então, a gente precisa... Quem quer casar tem que saber que vai ter que viver financeiramente com seus próprios recursos.
E o mais difícil, que a gente percebe muito isso nos casais, é o deixar emocionalmente. Tem muitos casais que se casam, mas que não conseguem cortar esse elo de dependência de um relacionamento com os pais. Então, a gente, tinha casais assim que passaram por nós, que a esposa chorava, que assim, chamava ele para vir para casa, para almoçar, ele não tinha tempo, não podia, não vinha de jeito nenhum, mas a mãe ligava, falava, filho, vem comer em casa, ia. Aí aquilo ia causando atrito, então eu peço, ele não vem, mas a mãe pede, 2 minutos ele está lá. Aí também muitos casos assim que passava antes na casa da mãe para conversar, contava todas as coisas do dia, tudo que ele tinha feito. Aí quando chegava em casa à noite não tinha pique para contar tudo de novo para a esposa o que ele tinha feito. Aí o relacionamento vai se apagando, vai criando rixa entre a nora e a sogra. Então o deixar emocionalmente também é algo que precisa acontecer dentro do casal, do casamento, para que ele possa cumprir os outros verbos que tem nesse versículo. Ó. Portanto, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, não vai unir. Se não deixar a mãe e o pai, financeiramente, geograficamente e emocionalmente, não se une. O outro não está inteiro, não tem interesse de relacionamento. Como que você vai se doar para o outro se você está deixando o seu rastro lá ainda com o seu pai, o cordão umbilical ainda não foi cortado? Então, aí você não se une à sua mulher. E aí não se torna uma só carne. Eu lembro quando difícil. nós casamos, a minha esposa todo dia queria ir na casa da mãe. Falei, não, agora você casou com o bonitão aqui. Ô irmão, essa risada aí foi de deboche, hein? Você casou agora comigo e agora não tem que ir na casa da sua mãe. Então, aí quando a minha filha nasceu, não vou chamar minha mãe para cuidar. Não precisa, eu tenho 2 braços, eu cuido. Ah, mas o umbigo, eu sei limpar, eu limpo, dava banho, fazia tudo. Então, logo no início do casamento, eu cortei essa. E hoje ela fala, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, porque não tem mais aquela influência. Porque fica ali, gente, isso aí você adoece as pessoas, adoece o casal. Isso é muito ruim. E tem a outra questão, que também fica difícil, que impede um relacionamento, é a gente viver papéis invertidos. Porque toda a criação de Deus, ele criou com organização. O que ele criou no primeiro dia era trevas, não tinha nada, era caos no mundo, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, o que ele faz? Tinha trevas. Mas ele vem com o poder da palavra dele e cria o quê? A luz. Então, houve separação entre luz e trevas. Depois, no outro dia, o que ele faz? Separação de águas e céu. E assim ele foi criando. Aí, quando ele criou as águas embaixo, ele criou a porção seca. Criou a relva para preencher ali. Depois, criou os animais marinhos. Criou os animais para voar no céu. E ele foi criando. Uma coisa dependia da outra. Relacionamento também é assim. O Senhor criou primeiro o homem. Deu a ele a capacidade de liderar. Então, esse é o papel do homem, de ser o sacerdote, de ser o guia, de ser o cabeça do lar. Ele é o cabeça do lar. E depois ele criou a mulher, a companheira do lado, aquela que está junto. E Deus deu para o homem a missão. E nós estamos juntamente com ele numa submissão. Então, ele está numa missão e eu tenho o dever, como esposa, de ajudá-lo a fazer a missão, que é de conduzir esse casamento, criar os filhos que vão vir desse relacionamento, de uma forma que Deus seja glorificado. Então, quando eu não faço isso, eu estou errada. Então, eu estou nessa missão com ele. E aí... Na missão, o homem tem que estar na frente e a mulher tem que estar atrás, na submissão. Quando isso é invertido, porque eu sou acomodado, porque eu sou preguiçoso, porque eu estou cansado, aí o que eu faço? Eu, bem de eu estar na missão, eu volto para a submissão e boto ela na missão. Nós tivemos um casal que fez curso de educação de filhos,
Depois ela disse assim, gente, eu estou até com vontade de ter outro filho, porque meu marido não fazia nada. Ele ficava sentado na frente de uma televisão, o meu filho fazendo bagunça lá, ele gritava eu para vir acudir, e eu fazia tudo. E agora, graças ao curso, não é graças ao curso, porque é a palavra, é a verdade. Você está conhecendo esses princípios aqui hoje, você pode olhar para isso e dizer, Deus, eu quero isso para a minha vida. Ou você pode fazer aquilo que eu sempre falo, nem te ligo farinha de trigo, já estou tantos anos assim, então você não toma uma atitude daquilo que você está ouvindo. Mas Deus, ele vai trabalhando, meu irmão, ele vai trabalhando, porque quando há essa inversão de papel, a criança se lasca. A criança, o relacionamento do casal sofre muito, né? E a gente vê muito hoje, quando a mulher manda dentro dos relacionamentos, vocês estão vendo a quantidade de desvio de sexualidade que as crianças estão enfrentando? Vocês já viram? Vocês já foram no shopping? Não sei se aqui em Cascavel você chega no shopping, você vê uma quantidade enorme de meninos e meninas com desvio de sexualidade. Tem muito aqui ou não? Que lá em Londrina está perdido. O que é isso? Mães que mandam demais, pais ausentes. Muito, tem muito a ver com isso. Não é só essa causa, mas uma das maiores causas são essas. Sabe quando o relacionamento do casal é ruim? A mãe se agarra no filho? É uma outra causa também. Aí o menino não sai debaixo das asas da mãe, fica lá, existe uma relação incestuosa da mãe com esse menino, que a gente chama assim, porque a mãe colocou esse menino no lugar do pai, ela não foi se resolver com o seu marido, e abraça o menino, não é um abraçar, a gente tem que abraçar. Isso é muito importante, o vínculo com os nossos filhos. Eu estou dizendo assim, a mãe coloca a criança no lugar do pai, no relacionamento que ela deveria ter com o pai. Então ela coloca, porque a criança é amorosa, beija, abraça, e ela é carente naquela área, ela acaba fazendo toda essa transferência para a criança e o menino não consegue se relacionar com mulher, porque é impossível substituir a mãe. A gente chama isso de relação incestuosa. E aí o que acontece também? Essa é uma das causas, pode ser uma das causas. O pai, muito ausente, não conversa com o filho, não brinca com o filho, não liga para o filho, e a mãe que manda, a mãe que é o modelo. Então, quando ele crescer, eu quero ser homem igual quem? Igual a minha mãe. E a mãe se relaciona com quem? Com o homem. Então, ele vai atrás. Normalmente, essa relação de homossexualidade é a busca do pai no parceiro. Então, a gente vê isso por quê? Inversão de papéis. E por que a gente inverte papéis? Porque a gente não está alinhado. Não está alinhado onde? No propósito de Deus. Não está vivendo aquilo que o Senhor quer, está fora. E se a gente está fora, o que a gente precisa? De Cristo. Porque quem alinha, quem coloca, quem restaura, quem faz o relacionamento dar certo? É Ele, foi Ele que criou. Casamento é projeto de Deus. Então eu tenho que aprender a viver na dependência dEle. Baseado naquilo que Ele falou. Nos princípios que Ele colocou. E como que eu vou amar os princípios de Deus? Goela abaixo? Não vai, gente. Não funciona. A criança pequenininha, você vai ter que ensinar, porque ela tem a natureza terrível dentro dela. A gente já vimos aqui, todos nós nascemos em pecado. Você não vai ensinar ela a mentir. Ela vai mentir. Você não vai ensiná-la a brigar. Ela vai brigar. Por quê? Por causa da natureza que é rebelde, que já está dentro dela. Então, o que você faz? Você não vai ter que ensinar? Vai ter que ensinar a dividir, repartir, pedir desculpa, 1, 2, 3, um monte de vezes, gente, muitas vezes. E a criança, ela aprende assim, a gente faz uma força externa nela, para que ela tenha um comportamento. E a gente consegue isso com as crianças. Então, criança que tem limite, que tem rotina, que tem regras, ela vai aprender e vai se desenvolver. Agora, com o adulto, não é assim. Não adianta eu pegar o Maurício e falar, agora você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não adianta. O adulto é diferente. O adulto, ele precisa ser transformado internamente. Ele precisa sofrer uma metamorfose na mente. E é só Jesus que faz isso. Então, para ele mudar um comportamento, ele precisa crer primeiro.
E a fé é interna, é Deus que dá, é Deus que vai transformar lá dentro. É a vergonha, é a culpa lá que Adão e Eva sentiram e que a gente sente até hoje, porque esse é o pecado. É o pecado, e quem trata com o pecado é só Jesus. Então a gente cria os filhos assim, ensinando essas rotinas, essas regras, até eles conhecerem Jesus, serem guiados por Jesus. Mas o homem, ele só vai mudar se Jesus entrar no coração dele. Só tem mudança quando Jesus entra, porque ele tem capacidade de fazer novas todas as coisas. Então a gente precisa viver os papéis que Deus deu, tanto para o homem quanto para a mulher, de uma forma que Deus seja glorificado. O homem é o líder, ele é o sacerdote, ele tem que levar a palavra, ele tem que ensinar o filho para... Gente, é muita coisa, não dá para... Eu vou vou lembrando das coisas, vou querendo falar. Mas ele que tem que... o homem é o sacerdote, ele que leva a palavra, ele que instrui a mulher, os filhos na palavra. O marido é o que lidera, é aquele que ensina o filho para a vida. Não é mãe que ensina filho para a vida. Você já viu aquilo também, que o pai fala uma vez, a criança obedece, e a mulher fala 500 vezes, o filho não obedece? Por quê? Porque a capacidade de pôr limites, Deus deu para o homem. O homem é muito mais rápido. E nós somos, sabe o quê? Faladeira. A gente fala um monte. Tá lá, sabe, o ba, um monte de vezes. A gente fica lá falando. O homem não. São diferenças que Deus criou e que Deus deu. E o homem tem suporte para tudo isso. Então, a gente precisa parar e olhar para a palavra. Olhar para o Senhor. O que o Senhor quer para o meu casamento? Aonde eu estou falhando? Aonde que eu estou invertendo o papel? Estou ainda lá, não deixei pai e mãe? Ou ainda o meu problema é a questão do pecado? Gente, a gente precisa se analisar. A gente precisa se colocar diante do Senhor, com inteireza de coração, joelho no chão, boca no pó, e pedir para esse Deus entrar e fazer nova todas as coisas. Nos dar um casamento para a glória dele. A palavra de Deus diz que se alguém necessita de sabedoria, isso você bater no peito e dizer que não necessita de sabedoria, eu vou dizer, o teu eu está muito vivo ainda, o teu ego está muito vivo. Mas ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então, meu irmão, nós precisamos clamar a Deus, ao Espírito dele, por sabedoria, para que ele venha, porque nós somos muito acomodados. Nós somos muito acomodados. Às vezes eu fico pensando, o que Deus vai ter que fazer na vida daquela pessoa, o que Deus vai ter que fazer na vida daquele casal, daquela família, para eles pararem e se colocarem diante de Deus. Então, meu irmão, você que está conhecendo, você que está ouvindo essa verdade hoje, não coloque isso como mais um estudo para o seu rol de estudos. Mas coloque-se diante de Deus, e eu queria que o irmão lesse aí para nós Jeremias 17, 14, que acho que nós já temos que encerrar. Jeremias 17, 14, ele está dizendo uma coisa aqui, que nós precisamos pedir para Deus nos curar, nos sarar, nos salvar, para a glória dele. Eu gosto muito também daquele texto de Jeremias 9, 23, quando ele diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meu irmão, a nossa glória tinha que ser conhecer o Senhor. E como é que eu conheço o Senhor? Por meio da palavra dele. Você deve ter Netflix na tua casa, você deve ter canal de televisão em casa, você deve assistir série e coisas, e muitas vezes também nós caímos nessa arapuca do inferno, porque isso é
a astuta cilada do diabo. Paulo vai dizer isso em Efésios 6, para a gente se fortalecer no Senhor, na força do poder dele, nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, às vezes ele coloca, porque é mais cômodo a gente chegar em casa, ligar a televisão e ficar ali, do que, pera lá, se colocar diante de Deus, primeiramente para Deus dar essa intrepidez para nós, para Ele dar essa capacidade para nós. Porque Paulo diz, olha, nem capacidade de pensar alguma coisa nós temos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor. Agora, para essa capacidade vir, para essa suficiência vir, nós temos que ir diante dEle, meu. Ele disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aprendei de mim. Então, meu irmão, nós temos que ir diante do trono da graça mesmo. E eu, Jeremias 17,14, ele vai dizer, Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Para você fazer essa oração aqui, meu irmão, você tem que se considerar doente. Eu não quero que você chegue e diga assim, Senhor, cure a minha mulher. Senhor, sare a minha mulher. Porque quando eu aponto o dedo para o patrão, tem 3 voltados para mim e tem 1 voltado para Deus. Uma maneira de fugir disso tudo, sabe o que é? Rapaz, se o meu amigo fulano estivesse aqui, a minha sogra que tinha que estar ouvindo isso. Quem tinha que estar ouvindo é você, meu irmão. Quem tinha que estar ouvindo sou eu. Agora, diante disso que nós ouvimos, qual é a posição que nós vamos tomar? O que nós vamos fazer com isso? Como eu disse aqui, vai ser mais um estudo para o nosso hall de estudo? Irmão Maurício, um dia lá na clínica lá, eu já pedi para Deus, mas Deus não faz. Eu vontade de arrancar cinta e bater, mas eu não uso cinta. Eu falei, peça de novo, meu irmão. E peça de novo, e peça de novo. Se humilhe diante dele. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus para que ele vos exalte. Faça como aquela mulher cirofenícia. Aquela mulher mexeu comigo lá no Mato Grosso, quando eu li aquela parábola. Eu tive um rema daquela parábola. Quando o filho está endemoniado, ela vai atrás de Jesus e ela começa a gritar, porque mulher, cirofenícia, indo atrás de Jesus, um homem, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz, Jesus, boca de siri, não lhe respondeu palavra alguma. Mas quem quer, vai. Quem não quer, manda e passa a raiva depois. Ela continuou vindo atrás, Jesus, filho de Davi. E um dos discípulos encostou no mestre e falou, mestre, despede a mulher. Ela vem gritando aí atrás. Manda a mulher procurar o caminhão que ela caiu. Aí Jesus vira e fala, eu vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vim buscar qualquer uma. Eu vim buscar um povo específico. Nisso a mulher está ali. Senhor, socorre-me. Aí Jesus vira para ela e fala, filha, não convém pegar o pão da mesa e lançar para cachorro. Eu falei, rapaz, se fosse eu, filho de cearense, eu tinha dado uma voadora nesse Jesus. Eu tinha pisado no pescoço dele. Porque a mulher vem clamando, aí ele dá uma bofetada. Primeiro não faz de conta que não ouve a mulher, ignora. Depois ele vem e fala que não veio para ela, que veio para um povo específico. Depois ele chama a mulher de cachorra. Mas quem quer, é verdade, Senhor. Só que os cães comem das migalhas da mesa que cai da mesa do seu dono. O Senhor me dá uma migalhinha, porque uma migalhinha com Jesus, você faz festa, meu irmão. Agora, a fartura do mundo, você passa fome. Jesus vira para cá a mulher e fala, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. E na mesma hora, o demônio saiu e os discípulos devem ter ficado tudo maluco. Como é que Jesus fala com a mulher, tem grande fé? Então, com quem que Jesus queria tratar ali? Com a mulher ou com os discípulos? Com os discípulos e com a própria mulher também. Então, meu irmão, não vem com essa conversa. Eu já pedi, Deus não faz. Eu já pedi. Meu irmão, continue.
respeite, continue até receber. Humilhe-se, bota a boca no pó, clama por misericórdia. Aí você vai ver a graça invadindo, Deus operando e Deus fazendo. É aquilo que o meu irmão dizia lá atrás, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. O nosso conhecimento é vasto como o oceano Atlântico, mas a nossa profundidade é de um pires. Não temos profundidade nas coisas de Deus. Mas nas coisas do mundo, você fica 2 horas no shopping, você fica 4 horas na frente de uma televisão, você fica e não sei aonde, mas parece que vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer qualquer coisa e já fica apavorado por o negócio correr. Dá sono. Quando que esse cara vai parar de falar para mim comer, para mim cuidar das coisas? E aí vai. Então, meu irmão, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se os dias estão da vinda do Senhor estão próximos, agora está muito mais ainda. Está muito mais ainda. Então, meu irmão, coloque-se diante de Deus, coloque a sua família diante de Deus, tome uma posição, principalmente os homens aqui, os pais, os maridos, diante de Deus, para que o Senhor venha tratar, para você sair desse marasmo, para você sair dessa posição de morno, porque a Bíblia diz que o morno vai virar vomitório de Deus. Jesus diz, quem dera você fosse frio, ou quem dera você fosse quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Está na hora da gente clamar pela misericórdia do Senhor realmente, para Ele vir fazer essa obra nos nossos corações, para que nós vivamos uma vida para glorificar a Deus, um casamento para glorificar a Deus, uma família para glorificar a Deus. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, mas existe uma família que está debaixo da soberania de Deus, e a cada dia nós estamos aprendendo mais e mais com esse Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos, mais uma vez, nos colocar, como diz a Tua palavra, diante do trono da Tua graça. A Tua palavra diz para que nós nos achegássemos confiadamente diante do trono da Tua graça, para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. E nessa hora, Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha esposa, a vida das minhas filhas, e a vida de cada irmão aqui nessa noite diante do trono da Tua graça. E a vida dos irmãos que, se for da Tua vontade, eles ouçam esse estudo, que, Pai, o Teu Santo Espírito venha incomodar os nossos corações. Ele venha de encontro a nós, pela Tua palavra, por meio da Tua palavra, trazer a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Pai, nós queremos, como o apóstolo Paulo disse, a revelação daquela palavra de Gálatas 2:20, quando ele disse, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, revela essa verdade nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Não permita, Pai, aquilo que aconteceu aos romanos, quando a Tua palavra diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome, o nome do Teu Filho seja blasfemado pelo mundo por causa das nossas atitudes e da nossa falta de firmeza e posição diante daquilo que temos ouvido de Ti. Por isso, nós clamamos em nome de Jesus. Realiza uma obra em nós. Realiza em nós essa regeneração, esse novo nascimento. É no nome do Teu Filho, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer ainda nas nossas vidas. Amém. Amém.